Nós cantamos agora aquele cântico: Deus do impossível não se esqueceu de mim. E eu lembrando do texto do sermão a trazer hoje, eu fiquei pensando que o que torna as coisas impossíveis para Deus, muitas das vezes não é o que nos falta, mas é o que nós já temos. Muitas vezes Deus é limitado na sua ação na nossa vida, não pelo que nós deixamos de ter, como muitos julgam, porque não tem capacidades e condições, pensam que Deus não pode fazer porque diz: quem sou eu? O que eu tenho? E na maioria das vezes Deus não age pelo que já existe na vida. Coisas que atrapalham, coisas que impedem o agir de Deus, e Deus não pode se manifestar, Deus não pode fazer com que a sua glória seja vista na vida do homem. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias num texto muito conhecido de João, capítulo 3. Capítulo 3, de 1 a 21, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Irmãos, esse texto é surpreendente. Se nós parássemos agora e perguntássemos na vida de cada um dos irmãos o que este texto significa, o qual proveito nós tiraríamos, cada um, dentro da sua sinceridade, é óbvio que no meio, por isso que a Bíblia diz que aquele que anda nas trevas não vem para a luz, para que as nossas obras não sejam vistas. Ele não vai dizer, mas dentro lá do nosso íntimo, nós sabemos quantas coisas estão ocultas, o que nós fingimos ser, e por causa disso que somos, ou pensamos ser, Deus não age na nossa vida. Mas se você ler esse texto e fizer uma análise da tua vida, você sabe que isso tem muito a ver com a sua própria vida, cada um de nós. Mas o que eu gostaria mais de dizer hoje, irmãos, tem algo a ver com mudança, com o batismo, a necessidade de passar por uma nova mudança. E a nossa vida, a vida do homem,
é uma busca por mudanças. Desde que nós nascemos, já começamos nas mudanças. Dentro do ventre da nossa mãe, há mudanças na nossa vida. Sempre quando sonhamos com algo maior e melhor e pensamos em progredir, em mudar de vida, em ter uma mudança na nossa vida. O homem vive na busca de satisfazer-se. O homem vive correndo atrás de alguma coisa que possa se completar. O homem quer se completar, quem sabe, a casa dos sonhos, o casamento dos sonhos, o carro dos sonhos, a vida que você sempre sonhou, o emprego que você sempre sonhou, e vive buscando essas coisas. E enquanto não busca, parece que aumenta o desejo de buscar mais porque acredita que vai acontecer. Tem muita gente que busca muito o status. Muita gente que quer ter um bom conceito no meio da igreja. Tem um monte que passaram por aqui e não ficaram porque não receberam o valor que pensaram que tinham. Porque o valor deles sempre é o valor acima daqueles que já estão. Porque somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. A Bíblia ensina, não literalmente, mas dentro da Bíblia, dentro de todo o seu contexto, que existe um vazio dentro do homem que foi criado pelo pecado. E é justamente esse vazio que tentamos ocupar o lugar que pertence a Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, uma vez vindo a ser uma verdade na vida do homem, isso manchou essa imagem, tirou dele a imagem de Deus da sua vida. E o homem então obteve esse vazio que diante de algumas situações tenta ocupar para se satisfazer. Sempre falta alguma coisa. Nunca está satisfeito. O salário que você sempre sonhou está nele 6 meses e você já vê agora que não dá mais. A família que você sempre sonhou, está faltando alguma coisa ainda. A casa que você sempre sonhou nunca está do jeito que você pensa. Ou se você pensou, você mudou de ideia e agora está pensando em algo diferente. Uma busca doida, existe um vazio. A Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus, quando criou o homem, colocou nele o desejo, o anseio pela eternidade. Ele colocou a eternidade dentro de cada homem. O pecado roubou essa eternidade. O pecado tirou do homem aquilo que existia de Deus na vida dele. Porque só Deus é eterno. Só aquilo que Deus pode criar de perfeito tem eternidade. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para viver uma eternidade com Deus. Numa vida eterna com Deus. E o pecado vem e rouba isso do homem. Mas o lugar ficou no homem. O vazio fica no homem. E aí, irmãos, quantos loucos desvairados nós vemos por aí, correndo atrás de tantas coisas, dizendo que aquela é a sua filosofia agora de vida, aquela busca aquilo ali, a torta direito, cegos, diante de, às vezes, de uma ideia, de uma ideologia, de uma mentalidade. E nunca vão se satisfazer, porque não são essas coisas que vão ocupar o vazio que está no coração do homem. Sem Deus, os anseios do homem nunca é satisfeito completamente. Se satisfaz durante um dia, 2, e depois o vazio volta a existir, porque ele descobre que não era aquilo. Aquilo ocupou o lugar que não era dele, não encaixa. É como você comprar uma peça de um carro para botar em outro carro. Você pode quebrar um galho, mas você sabe visivelmente que não faz parte dele. É incompatível, o tamanho não é o mesmo, não se encaixa. Na nossa vida é a mesma coisa. Se nós não colocamos dentro daquilo que tem que estar a eternidade de Deus, algo que não é eterno, aquilo se corrompe, aquilo vai embora e o vazio volta a existir mais uma vez. O trabalho, quem sabe se sonhou tanto, pastor, mas eu sonhei tanto com ele, pensei que fosse uma bênção, está sendo uma desgraça na minha vida. Pastor, mas eu sonhei tanto casar, meu casamento agora é um inferno.
Pastor, eu sempre quis ter um filho e agora meu filho, dei a minha vida por ele. E olha o que eu estou recebendo em troca. Sonhos que nós queremos realizar para ocupar esse vazio, como se essas coisas fossem capazes de ocupar esse vazio. E como eu falei no início, o que nos atrapalha muitas das vezes a ocupar esse vazio não é o que falta, mas o que já temos na nossa vida, atrapalhando que algo entre. E quando eu li esse texto, irmãos, de João, capítulo 3, nós vemos uma pessoa aqui em especial chamado Nicodemos. Nicodemos, segundo esse texto, era um homem, era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Ele era o principal dos judeus, ele fazia parte do sinédrio, da corte principal, do Supremo Tribunal dos judeus. Era um homem importante e era um homem extremamente religioso. Ele tem tudo aquilo que a maioria dos homens sonha. No meio religioso ele é autoridade. No meio dos intelectuais ele é autoridade. No meio do povo em geral ele é autoridade. Mas nós percebemos um vazio muito grande no coração dele, porque ele sendo autoridade, quem sabe ele não devia explicações a ninguém. E a Bíblia diz que ele veio à noite falar com Jesus. Isso mostra muito claro o quanto ele se escondia de outros para buscar em Jesus aquilo que ele até sabia que Jesus tinha. Mas ele não faz a pergunta objetiva. O vazio continua lá no seu coração. Eu queria tecer alguns comentários, algumas direções que nós homens precisamos ter, principalmente você que procura um monte de ideias, ideologias, filosofias, manias para ocupar um vazio que existe, e você já sabe que já chamar você até de doente por estar fixado em determinadas ideias. Para ocupar, alguma direção para ocupar esse vazio, que Nicodemos não teve, mas ele encontrou alguém que disse para ele o que ele precisava. Algumas coisas que nós precisamos saber, irmãos, para alcançar aquilo que de fato que Nicodemos precisava. Nicodemos não precisava de mais uma explicação acerca de Deus ou de alguma ideia da teologia, mas acerca daquilo que faltava nele, que era a vida eterna. E nós vamos ver. Primeira coisa, irmãos, primeira ideia que nós precisamos ter na nossa mente, uma direção, uma convicção, para nós alcançarmos a vida eterna é a seguinte: a salvação não se alcança por meio de razão ou intelectualidade qualquer que seja. A salvação não se alcança por trás de um raciocínio lógico. A salvação não se alcança depois de galgarmos determinadas áreas na sociedade e o mundo nos vendo de determinada forma, achamos que alcançamos o que queríamos. A salvação não se alcança desse jeito. Acabei de falar de Nicodemos, quem ele era. Um homem provavelmente bem financeiramente, bem no status da comunidade, bem na religião, alcançou um nível extremo dentro da sua religião, mas o coração dele ainda estava vazio. Religião não salva ninguém. Quem sabe ele é como muitos hoje, porque não toma decisão. Não, pastor, minha família é dessa religião, meu pai era assim, o meu avô foi assim, o meu bisavô, e eu sou assim, assim como? Não sei, eu sei que eu sou. Que a maioria é assim. Me jogaram lá, me batizaram, me enfiaram lá numas aulas, e eu sou isso que dizem que eu sou, porque meu pai foi. Religião que atrapalha nós nos aproximarmos de Deus e da salvação. O que o homem precisa para se satisfazer é ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Aquele que tem a certeza da vida eterna, irmãos, nada pode abalar. Crises no trabalho, crises na família, com esposa, com filhos. A certeza da salvação, que ocupa um vazio que existe dentro de nós, nos faz superar todo o problema, toda a dificuldade. E Nicodemos não tinha isso. Nicodemos tinha religião, mas não tinha salvação. Nicodemos sabia de Deus, mas não conhecia o Deus verdadeiro.
Nicodemos conhecia a palavra, mas a palavra não estava nele, ele não vivia ela. Ele não conhecia o espírito da palavra. Mas a Bíblia diz, Paulo diz, as coisas do espírito só discernem espiritualmente. Deus, por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus tem escolhido homens e mulheres que não raciocinam como o mundo tem colocado na cabeça do homem para ser. Como disse aqui algumas vezes, nós passamos por uma lavagem cerebral, é verdade. Muitos aí de fora que têm inveja do povo de Deus, dizem o povo de Deus lá, aquele povo lá passou por uma lavagem cerebral, é verdade. Os nossos valores não são mais os mesmos, são os valores de Deus na nossa mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O problema é que nós crentes escolhemos quem faz a lavagem na nossa cabeça. Agora o mundo é a novela que faz a lavagem, é o filme que faz a lavagem, é a revista que faz a lavagem, é o jornal, são os políticos, os partidos, é o sistema satânico que dirige o mundo, é que está fazendo a lavagem da cabeça dos homens, sem sequer que eles deem autoridade. Invadem a vida e toda hora passam por uma lavagem cerebral. A nossa lavagem é uma vez por todas. Uma vez o Senhor nos selando com o seu Espírito, não há quem possa tirar. Não há quem possa tirar. Porque foi uma só. Esse limpa de verdade. Esse tira toda a culpa. Esse tira todo o pecado. Ele tira tudo que pesa a nossa consciência. Tira o medo do inferno. Tira o medo do diabo. Quantas pessoas vivem loucas hoje, vendo coisas, vendo sombras, vendo lutos, não dormindo por causa de problemas que vão à sua mente. Gente que vive perturbadas. Mas quando Deus entra, é o Espírito que nos dá o sono. É Ele que nos abençoa e nos faz acordar para continuar o ministério que Ele tem na nossa vida. Nicodemos, ele não podia viver desse jeito. Quem sabe ele não saiu à noite até por isso. Mas vai ser mais uma noite daquela. Não aguento mais. Será que é verdade tudo isso mesmo que eu digo para os outros que é verdade? Nicodemos podia estar pensando. Como é que um doutor da lei, como é que um homem conhecedor vai a Jesus se ele já tem as suas convicções a ponto de ser um que julga no meio da comunidade evangélica cristã? Como é que ele ainda vai a alguém mal falado no meio dos judeus para pedir uma orientação acerca do próprio Deus, se ele é alguém que orienta o povo acerca de Deus, acerca da lei? Um homem em crise, um homem doente. Aqui a gente não consegue ver se nós não entendermos, se não formos a fundo. Mas esse homem, ele precisava de alguma coisa. E a pergunta que ele fez mostrou quem de fato ele era. Nicodemos estava afastado da vida eterna. Ele não conhecia, ele não tinha o espírito da vida. Por isso que eu disse, o texto está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando Paulo diz: quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Esse povo é doido. E diz assim, ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você passa a noite louvando ao Senhor, não vai ganhar nada, não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar nada. Esse povo está doido, não tem o que fazer. É engraçado que nós vimos para a casa do Senhor, colocar a nossa vida, dedicar a nossa vida ao Senhor, interceder pela nossa família, é loucura. Não é loucura gastar tudo em bebida. Não é loucura para o mundo usar tudo que tem no cigarro, nas drogas. Isso não. Viver dias loucos onde tudo isso que não tem nada a ver tira a moral de um pai de família, tira a moral de uma mãe. Isso não é loucura. Loucura é ser uma nova criatura. Loucura é ter novos valores para viver. Loucura é amar os outros, como a Bíblia diz, amar os outros como a si mesmo, ou amar como Cristo amou. Porque o julgamento do mundo é o seguinte: amar quem não merece.
E Jesus disse, olha, vocês têm que amar do jeito que eu amei vocês. Eu dei a vida por cada um de vocês. Como Paulo diz lá aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco quando deu o seu Filho Jesus, quando nós éramos ainda pecadores. Nós não merecíamos a graça de Deus, não merecemos a graça de Deus. Mas essa é a loucura de Deus, dar a sua própria vida. Dar o seu próprio Filho por amor a nós. Só doidos por Jesus. Só um louco pode dizer que é feliz, que sonha, quando está desempregado. É louco por Jesus, porque sabe que a tua vida está na mão do Senhor. Ele está passando por problemas, mas louva ao Senhor porque você passa por ela, porque o Senhor vai te dar a tua vitória. É por isso que a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo tem durado a tua noite, mas amanhã vem, isso é certo. Amanhã vai raiar sobre a tua vida e Deus vai mudar a tua história. Se você confia no Senhor, aguarde. Entrega o teu problema na mão do Senhor. Confia nele, diz a palavra, e Ele tudo fará. Mas não é a religião que salva. Não é o que nós conhecemos da Bíblia. Quanta gente impede a ação de Deus que não, eu já sei o que eu tinha que saber. Eu já estudei nos melhores cursos. Eu já tenho 30 anos de igreja. Esses são os piores. Gente que tem a mentalidade fechada para o mover de Deus, porque aprendeu o mover de Deus para o ano de 1800 e antigamente, e acha que Deus tem que agir da mesma forma como agiu naquele tempo, agindo hoje. Com um mundo diferente, com uma juventude diferente, com um contexto diferente. Paulo hoje seria chamado de quê? Quando ele diz lá, eu me fiz de louco, de fraco, de doente, para ganhar. Me fiz de dentro da lei, debaixo da lei, para ganhar os doidos que achavam que a lei era uma coisa. Eu me fiz de fora da lei para ganhar aqueles que estavam marginalizados. É como ele se dissesse, dentro da lei, fora da lei, não faz importância nenhuma se você não estiver com o Senhor Jesus. Porque ele estava agora sob a lei de graça. Eu fiz de tudo para ver se de alguma coisa eu ganharia algumas. Hoje não, mas isso não está dentro do padrão da tradição batista, da tradição... Dane-se, morra a tradição batista. Se for para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, o que atrapalha a nossa vida não é a falta que temos, mas é o que nos atrapalha naquilo que nós já temos, ou naquilo que nós não queremos abrir mão para deixar Deus agir. Aquilo que atrapalha a situação de Deus em nós. É o que já existe nela, e não aquilo que falta. O que falta só falta porque existe na tua vida que você precisa abrir mão para deixar Deus entrar e trabalhar nela. Muitas das vezes a vida eterna não existe, porque existe um outro Deus na sua vida. Existe um outro ídolo do qual você dá a sua vida por ela, mas você se esquece de Deus. Assim era a vida de Nicodemos. A sua religião estava em primeiro plano. Então não se esqueça, a salvação não se alcança por razão ou intelectualidade. Segundo lugar, por mais que Nicodemos soubesse alguma coisa, quem sabia de fato que Nicodemos sabia? Esse homem se chamava Jesus. Nicodemos, como disse, era alguém inteligente no padrão dos homens, diante daquilo que os homens pregavam. Diante da religião ele era um maioral. Mas quem sabia de fato o que ele queria? Esse alguém se chamava Jesus. A pergunta de Nicodemos: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, versículo 2, né? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é louco esse Jesus. Ele perguntou alguma coisa a esse respeito? Jesus, o homem Nicodemos, queria alguma resposta disso. Ele perguntou: olha, só pode vir de Deus aquele que faz o que você faz. E Jesus, olha, ninguém que não nascer de novo pode ver o reino de Deus. O que uma resposta tem a ver com a pergunta? Você parou para pensar nisso? Jesus é louco. Jesus sabia o que Nicodemos de fato precisava.
Um homem que vivia em crise por causa do seu conhecimento, mas o coração ainda estava vazio, e isso o magoava, isso o maltratava. Assim é você. Alguns que são religiosos, o cara acabou de chegar na igreja, o irmãozinho está no fogo puro, tá? E você conhece tanto de Deus, mas a vida não muda. Você não consegue ver Deus. Que negócio desse louco de Deus, de experiência com Deus. Você não vê mais Deus em lugar nenhum. Na hora da adoração você critica. Isso é uma fórmula, algo explícito de Deus em relação a encher-se do Espírito Santo. Ele diz lá, é falando entre si com salmos, cânticos e hinos espirituais, adorando o Senhor. Essa é a forma mais clara que a Bíblia dá, principalmente no Novo Testamento, se você quer ser cheio do Espírito Santo. Uma adoração expressada, não uma adoração lá de dentro somente, que fica para você, mas é falando entre si, no meio da comunhão, abençoando uns dos outros com a maravilha que Deus tem feito na tua vida. E do jeito que Deus tem feito nela, e não do jeito que tem feito na vida dos outros. Por isso que ele diz lá com salmos, hinos e cânticos espirituais, cada um com aquilo que Deus tem dado, da forma que Deus tem dado, compartilhando aquilo que Deus tem dado. Essa é a forma de nos encher do Espírito Santo, como ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Essa é a fórmula. Adoração, vida de adoração. Ele não sabia o que era isso. E tem muita gente que está aí cheio de si, mas vazio de Deus. Não consegue entender as coisas espirituais. E Paulo diz, não consegue porque não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo sabe discernir essas coisas. As coisas loucas se tornam algo gostoso para o crente. Porque sabe que é Deus que está na direção, não é homem. Não é homem nenhum. Jesus sempre foi no ponto certo das pessoas. Se você passar a Bíblia uma página à frente em João 4, quando Jesus conversa com a samaritana, a mulher critica Jesus. Quem é você? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Você não tem nada para tirar desse poço, você conhece a história? Ele pede água, quem é você? Você não tem nada. Você é melhor do que o nosso pai? Você é o quê? E começa a criticar Jesus. Jesus respondeu, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher era uma religiosa. A religião estava dentro dela. E Jesus diz o seguinte, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água para a vida eterna. Para jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus disse, vá chamar o seu marido e volte. Pô, Jesus, eu estou com sede. Você sabe que o meu marido tem sede? Eu. Vai voltar, vai chamar o seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Se já tivesse um monte e aquele que você está hoje nem é seu marido. Pastor, mas onde é que Jesus está vendo a necessidade? Mulher sofrida. Uma mulher que a Bíblia diz que ao meio-dia ela foi buscar água. Horário em que ninguém saía para fazer isso, visto o calor do tempo. O calor que estava lá. Uma mulher que saía escondida da sociedade. Não era bem vista nem no meio das próprias mulheres. Por causa das relações que ela já teve. Uma mulher largada da sociedade. Marginalizada. E Jesus vai no ponto fraco, é isso que está te matando, é isso que está deixando um roubo no teu coração. E Jesus vai diretamente no que ela precisa, vai chamar o seu marido. Ou seja, é nessa área da tua vida que você precisa ser restaurada. Jesus conhece o que nós precisamos, não aquilo que nós falamos que precisamos. Por isso que às vezes nós não vemos Deus responder algumas coisas que pedimos, porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos errado e Deus é tão bom que Ele não nos atende naquilo que nós pedimos. Porque o Senhor é quem sabe o melhor para a nossa vida. Ah, irmãos, só Deus pode dar satisfação completa. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: o mundo passa e a sua cobiça,
mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Jesus sabia que o que faltava no coração daquele homem não eram bens, era a certeza de Deus no seu coração. O homem cheio de cultura, cheio de teologia, mas afastado de Deus, Deus não estava no seu coração. O homem que não tinha certeza da sua própria salvação. Só Deus conhece, irmão. Se nós pararmos para ler, dá uma paradinha aí, dá uma pausa, lê lá em Salmo 139, a partir do versículo 7. Olha o que ele diz. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite em meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus olhos não estavam escondidos escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus conhece o teu íntimo antes da tua existência. Deus conhece da tua necessidade hoje antes de você ter vindo a existir. Deus é que te formou, Deus é que te criou. E o diabo tem dito o seguinte: você não presta, porque o teu pai te negou quando você nasceu. A tua mãe não te aceitou quando você nasceu. Existe maldição contra a tua vida quando você nasceu. Só que quando você nasceu foi um milagre de Deus. Foi Deus que sonhou com você. Você não veio pela vontade do seu pai e da sua mãe. Você veio porque Deus permitiu, porque sabia que dali sairia um homem ou uma mulher de Deus. Alguém em quem ele poderia confiar e manifestar a sua graça na sua vida. Não importa o que tua mãe e teu pai pensem de você. O que importa é que Deus sonhou contigo antes de você nascer. Deus sabia o que podia fazer através da tua vida. Nicodemos era um homem muito cheio de dúvidas. Mas ele estava de frente para um homem que sabia qual era a necessidade do seu coração. Jesus. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? É de Jesus de Nazaré. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe que a tua postura diante dos homens, teu queixo levantado na sociedade, na igreja, não é nada daquilo. Aquilo ali é para esconder o quão pequeno você é e não quer se mostrar desse jeito. Deus sabe disso. E é essa postura que às vezes tem impedido de Deus agir, de Deus transformar, de entrar lá e sanar o problema, de saciar a tua sede, porque você tem atrapalhado. Porque é o que já existe dentro de você que atrapalha Deus, não aquilo que falta. Porque falta por falta, como a oração de Ana repetida pelo salmista, Deus te tira lá do lixo e te faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus faz isso. Esse é o Deus, conforme Paulo diz, o que traz à existência as coisas que não existem, como se existem. Deus é expert em coisas impossíveis. Faz do nada o ser humano, a obra-prima de Deus. Sopra nas suas narinas e cria você, alguém que Deus sonhou. Cheio de pecado, cheio de problemas, mas Deus tem mandado homens por todo o canto da terra para salvar homens como eu e você. Homens cheios de pecado, homens que não merecem, mas que a Bíblia diz que carecem da glória de Deus. Isso tem que estar, irmãos, no nosso coração.
Deus sabe o que nós precisamos, nós não sabemos. Deus conhece o nosso futuro, assim como conheceu o nosso passado. Porque o nosso passado para Deus já estava presente há muito tempo. Assim como o nosso futuro já está nas mãos do Senhor. Ele que sabe, Ele que conhece. Nicodemos conheceu esse homem. Terceiro lugar, versículos 3 a versículo 5, mostra Nicodemos conversando com Jesus. Jesus disse, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas que rapidamente Nicodemos entra na conversa. Como é que pode? Será que pode o camarada entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo? Pelo contrário, Jesus diz para ele no versículo 5, digo-lhe uma verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para o homem preencher o que existe dentro do seu coração, precisa ter uma mudança radical, uma mudança dentro do seu interior. E essa mudança só Jesus pode causar. Por isso que a Bíblia diz, tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Nascer da água é nascer dos valores espirituais, nascer da palavra de Deus, conhecendo a Deus e vivendo para Ele. Não adianta nós queremos ter uma vida diferente e ter a salvação se os valores espirituais não estão embutidos dentro do nosso coração. Se nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nicodemos vivia, tinha a palavra, mas não vivia a palavra. Nicodemos conhecia, sabia quem era Deus, mas não conhecia o amor de Deus. Vivia da lei. Assim como os judeus ainda até hoje vivem. Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo. Nada que Nicodemos tinha servia para a sua vida. Nada. É como se Jesus dissesse, olha, não adiantou você aprender o que você aprendeu. Não adiantou você ser o líder que você é. Conhecer o que você conheceu, conseguir o dinheiro que você... Nada disso adianta. Você tem que ser um homem novo. Mas esse homem precisa nascer de Deus. E o homem que nasce de Deus é aquele homem que está debaixo da vontade dele 24 horas por dia. É um homem que quando passa pela lavagem regeneradora, purificadora da palavra, vive essa palavra. É um homem que muda na sua vida por completo, não só dentro da igreja, mas vive 24 horas por dia a palavra que recebeu, porque reconhece como sendo a palavra do único Deus. Nascer do Espírito, nascer de Deus, conhecer os valores espirituais, conhecer os valores da palavra e viver os valores dessa palavra. Nascer de Deus, como João diz, é ser dirigido por Ele. Olha o que o versículo 8 diz, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Igual o vento, você ouve, mas não sabe de onde partiu, para onde. Mas quem nasceu de Deus é dessa forma. Quem nasce do Espírito é desse jeito. É guiado pelo Espírito, não pelas emoções, não pela razão, não por aquilo que é natural, mas é dirigido pelo Espírito de Deus. Está fazendo a vontade de Deus e seja o que Deus quiser. Se Deus permitir, faremos. Se não, seja feita a vontade dEle. Irmãos, nós precisamos entender isso, amados. Se você quer Deus na tua vida, não adianta impor vontades. Ah, pastor, mas até aí vai, daqui para lá, como é que vai ser? Não importa. Se você nascer de Deus, Deus muda o teu coração, Deus muda o teu interior. Ah, mas eu não consigo entender. Não precisa entender. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Eu não consigo entender como alguns fazem pactos com o diabo. Dão a sua vida, dão filhos, dão dinheiro. O diabo desgraça com a sua vida, com a sua família. E você continua fiel a Ele. Isso aqui não dá para entender. Aí quando Deus oferece transformar o seu coração, transformar o seu interior, transformar o seu futuro, te dar uma vida eterna com Deus. Como Paulo diz, irmãos, isso que nós temos hoje é uma carcaça, é uma capa que logo se vai. Porque o que o Senhor tem para nós é uma eternidade com Ele. Essa nossa vida na terra é uma passagem muito pequena diante da eternidade que nós temos com Deus. E nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Você tem condições, Jesus pergunta, de aumentar aí 50 centímetros?
na sua 1 centímetro. Você tem condições de aumentar 1 centímetro? Você não tem. Está preocupando com o quê? Por isso que Jesus diz, olha, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas Ele vai acrescentar. E não é hipocrisia o que a Bíblia diz. Deus sabe que você precisa dela. Mas quem busca essas coisas são os pagãos. São aqueles que não têm Deus. São aqueles que não confiam no Senhor. Mas se você buscar no Senhor, Deus sabe que você precisa tanto quanto os pagãos. Mas é Deus que te dá. Mas você precisa buscar primeiro o reino de Deus. Lançar-se no caminho do Senhor e obedecer somente a Ele. Para ter vida eterna, nós precisamos ter uma mudança de mente e coração. Não importa a mente que você tem, os valores que você aprendeu no mundo. Não importa o que você alcançou lá fora. Você precisa ter uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Não importa a tua teologia, a sua sociologia, a sua filosofia, ou o que fosse. Deus muda o teu interior. Paulo precisou nascer de novo. Era um homem conhecedor das Escrituras, um homem cheio de poder que perseguia a igreja. Deus transformou aquele coração de perseguidor a um perseguido por causa do Evangelho. Porque agora ele dava a sua vida pelo Evangelho. Ele não tirava a vida dos evangélicos. Deus transforma. Quem está em Cristo, diz a palavra, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Deus transforma. Deus pega aquilo que existe de errado e faz uma lavagem na sua vida. Tira os valores equivocados, os valores que não agradam ao Senhor e traz você a imagem de Jesus. Mas você precisa nascer de novo. Não interessa os teus conceitos. Ah, pastor, mas é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Você precisa nascer de Deus. Começar tudo de novo. Eu já disse aqui para todo mundo, o exemplo que todos têm aqui do pastor deles, é que se hoje eu sou pastor, se hoje eu sou líder, é porque o meu pastor disse aqui, na nossa igreja, no Antigo Tempo, Davidson veio para cá, porque ele primeiro aprendeu a obedecer. Quem não sabe obedecer, não serve para liderar ninguém. Não serve. Irmãos, nós precisamos lançar tudo que nós temos nas mãos do Senhor e deixar Deus trabalhar. Se Deus mudar, se Deus tiver que tirar, vai tirar. Já tirou da minha vida desde que eu tive para cá. Minha oração sempre foi essa. Nunca neguei isso. Se tiver que mudar valores, o Senhor vai mudar. Se tiver que mudar as minhas convicções, Deus vai mudar as minhas convicções. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar. Não a vontade de homens. Quarto lugar, irmãos, e eu quero terminar por aqui. Uma convicção, irmãos, que nós precisamos ter. Sem Jesus é impossível nascer de novo. Coisa tão prática, tão fácil. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Jesus. Obras. Paulo diz que nós fomos salvos para viver nas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Viver nas obras, cumprir as boas obras, é consequência da vida daquele que já é salvo, daquele que já tem Jesus como seu Senhor. As tuas obras não vão te levar a lugar nenhum, somente comprova a mudança que já existiu dentro do seu interior. Obras não salvam ninguém. Reencarnação não existe. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A reencarnação, ainda que existisse, não satisfaz o peso, o pagamento que a lei exigia de sangue. Mas Jesus satisfez a exigência da lei porque Ele é eterno. E o seu sacrifício, o sacrifício do eterno, alcançou todos os homens em todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A reencarnação é a ideia de homens que querem dar uma de Deus.
Então, não é justo. E por que não é justo? O mais justo é o homem morrer, né? E reencarnar e vir em alguém para pagar pelo seu pecado, ou quem sabe, né, crescer, porque ele foi um bom homem, agora ele vai voltar num homem melhor, mas se não foi, ele volta num cachorro, para depois ele pagar, quem sabe na própria... A Bíblia diz, irmãos, desde o princípio, quando o homem pecou, Deus não abandonou o homem, disse, da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. E ele não se chama Allan Kardec, ele se chama Jesus. De capa a capa, vem aquele que vai libertar o povo de Deus. Um rebento, um novo, da raiz de Davi. Ele virá. Ele, não Allan Kardec. A Bíblia diz desde o Antigo Testamento, ele pagou. Ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ainda que nós o tenhamos como oprimido, castigado por Deus, ele pagou por nós. A profecia estava escrita e ela se cumpriu. Jesus veio, viveu uma vida de santidade, pregou um evangelho de salvação, e quando João Batista olha para ele e diz, esse é o homem, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o homem que eu falava. Eu batizo em água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Aquele que transforma por dentro, não lava por fora. Esse batismo aqui significa o que já existiu por dentro. Mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele viria para transformar o teu interior e trazer você de volta para Deus. Sem Jesus não tem como encontrar a Deus. Sem Jesus não tem salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém, nem Maria, nem Pedro, nem Tomé, nem homem nenhum. Só Jesus. Só Jesus. Jesus Cristo. A ele foi dada autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre o pecado. E ele morreu, ressuscitou, venceu a morte por nós. E todo aquele que crê, a Bíblia diz que ele voltará para aqueles que o esperam. Aqueles que aguardam pelo Senhor. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Sem Jesus não há vida eterna. Não é pela lei como muitas pessoas pregam, que vivem da lei lá do passado, vivem dentro da igreja, se dizendo religiosos, mas são religiosos lá do passado. Mas a palavra diz assim lá em Hebreus, capítulo 7. Olha o que a Bíblia diz da lei, que muitas pessoas se prendem a ela. Não pode cortar o cabelo. Não pode tatuar a pele. Aí pegam aquele texto lá que a Bíblia diz, não corte o seu cabelo do lado direito, não enrasque a barba nas laterais e nem faça corte no corpo. Aí você só não faz a parte, só obedece o da pele, mas o cabelo você corta. A barba você faz. Se demole todo dia. Não, mas era lei. Ué, você só escolhe uma coisa e esquece outra. Você esquece que aquilo ali era um cerimonial para aqueles que estavam se oferecendo a Deus para um trabalho específico. E que aquilo da tatuagem, da marca, era culto aos mortos, que era costume daquele tempo. E a gente está achando que é tatuagem. E eu sei que em determinado tempo tatuagem é vergonha para o crente. Mas isso não quer dizer que é pecado. Pecado é o linguarudo que olha para o outro e diz, você não, isso não é de Deus. Você é juiz, por acaso? Deus te instituiu juiz sobre a vida do teu irmão? Agora, eu não tenho autoridade de tirar qualquer um daqui e mandar para o mundo, porque eu não sou juiz de ninguém e não sou Deus. Deus tem me colocado aqui para ser canal de bênção. Se eu não for canal de bênção, eu vou embora. Agora, para quem quiser mudança. Quem não quiser tem que sofrer disciplina mesmo, porque não quer a vida certa, não quer viver de acordo com o padrão divino. Então a Bíblia diz que a consequência da desobediência é a maldição. Maldição de Deus sobre a sua vida. Não sou eu não, é Deus quem diz. É a consequência daquilo que Deus vai fazer. Mesmo que o pastor passe a mão na cabeça, está debaixo de maldição. Mas para aquele que se arrepende e quer viver uma vida de obediência,
Deus está pronto. Deus está com seus braços estendidos. Deus está pronto para ouvir. Para nascer de novo, irmãos, só Jesus. Pastor, mas eu creio em Jesus. Crê como? Crê como os judeus? Um Jesus que satisfaça os seus desejos? Um Jesus que seja de acordo com o seu raciocínio? Um Jesus que venha suprir as suas necessidades agora que você está precisando? Por isso que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, Ele veio para os que eram seus, mas os seus problema. Agora, todos quantos receberam que creram no seu nome, esses se tornarão. Eles receberão poder para se tornarem filhos de Deus. Quando é que você tem Jesus como Senhor? Quando você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Como teu Senhor. Acreditar em Deus, que Tiago diz, os demônios creem e estremecem. Você diz que é crente e vem para a igreja do Senhor na hora do louvor, você nem descruza os seus braços. Você nem sai da cadeira que você está. O demônio está aí trabalhando, travando a sua vida. Porque quem é Deus? Ele sabe quem é Deus. Quando ele diz, olha ali aqueles homens. Quem é Jesus? Esse é o homem, filho do Deus Altíssimo. Ele sabe quem é Deus e treme diante da autoridade de Deus. E tem muita gente que é crente quando ouve falar de Deus e vive a sua vida fria e gelada. Não quer mudar a sua vida. Ter Jesus como Senhor pressupõe aquilo que Paulo diz, você precisa confessar com a tua boca e aquilo está aqui dentro do teu coração. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dentro do morto, que não foi da boca para fora, que Jesus morreu para te salvar e que mediante o sacrifício de Jesus você pode ter a vida eterna. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o texto continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. A justiça foi cumprida através do sangue de Jesus, mas você só alcança quando você aceita esse sacrifício e diga, esse sacrifício foi pela minha vida, eu aceito. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudar, eu quero que esse vazio seja preenchido. Não adianta mais buscar em outros lugares senão Jesus. Só Jesus pode mudar. E eu queria terminar nessa noite dizendo o seguinte, você precisa desejar. Nicodemos precisou tomar uma decisão, e a gente não vê aqui, mas Jesus diz bem claro. Jesus, assim como no passado, Moisés levantou a serpente no deserto para que houvesse cura, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Foi necessário Jesus morrer na cruz, para você, uma vez crendo nesse sacrifício, recebendo Jesus como Senhor, você tivesse a vida eterna. E a palavra de Deus diz ainda mais, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pastor, eu não sei. Eu não sei, você não sabe, a Bíblia diz, se você não crê, você já está condenado. Mas se você crê, a condenação já não está mais sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio do teu coração. Só Jesus. Só Jesus pode te libertar da morte eterna, dessa dor, desse vazio que existe, dessa loucura de procurar alguma coisa para suprir. Só Jesus pode fazer isso. Eu queria nesta hora orar por você, você que entendeu essa palavra. E quem sabe, eu tenho certeza, ninguém aqui vive com Nicodemos, com seu status social, financeiro e religioso. Você não tem tanto quanto Nicodemos tinha. Mas você pensa que o que você tem é muita coisa e isso está te atrapalhando. E Jesus diz para você, você quer ver o reino de Deus. Você quer que aquilo que está vazio no teu coração seja suprido. Você precisa nascer de Deus. Você precisa nascer da água do Espírito. Não adianta ser frequentador de igreja. Não adianta bater cartão da igreja se você não tem um compromisso com o Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios no capítulo 1 que Ele te sela com o Espírito Santo quando você aceita, quando você recebe como o Senhor.
E eles disseram com o Espírito Santo da promessa, até o dia da redenção. Mas você precisa dizer, eu quero Jesus. E eu gostaria de nessa noite dar a oportunidade a você que veio hoje aqui. Longe dos caminhos do Senhor, afastado de Deus, nunca ouviu falar nesse Jesus. Mas hoje você sabe que você precisa de Jesus na sua vida. Eu quero orar por você, nós queremos acompanhar a sua vida. Mas eu gostaria de saber se você hoje quer tomar essa decisão ao lado de Jesus. Gostaria que você estivesse levantando só uma de suas mãos, nós queremos orar por você.